Salve, rapaziada, saudações rubro-negras. Foi realizado na sede da Conmebol o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores. O Flamengo enfrenta o Racing da Argentina. Confronto bem complicado, encardido, né? Mas acredito que o Flamengo chegue como favorito. Poderia ter sido melhor, mas também poderia ter sido pior. Muitos acreditam naquela velha máxima, né, de que quem quer ser campeão não pode ficar escolhendo adversário. Eu concordo, mas tendo em vista o cenário complicado desse ano, né? Pouco tempo de recuperação entre jogos, calendário muito apertado, nada mal se pudesse pegar um adversário mais fraco tecnicamente, que desse a possibilidade do Flamengo abrir uma boa vantagem no primeiro jogo, mesmo jogando fora de casa, poder administrar o jogo da volta, poder, quem sabe, até rodar uns jogadores. Na minha opinião, teria sido muito pior, por exemplo, pegar a LDU ou o Del Valle, subir para jogar na altitude, jogo de ida. Poderia ter sido pior. Mas também a gente poderia ter pego adversários mais fáceis, digamos assim, né? Porque a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer. Dá uma passada aqui nos confrontos. O Grêmio enfrenta o Guarani do Paraguai, no Sul, e o vencedor desse jogo vai pegar o vencedor de Santos e LDU, que se enfrentam nas oitavas, segundo jogo no Brasil. O Santos foi o segundo melhor colocado geral. Nesse mesmo lado da chave, na parte de baixo, Flamengo e Racing, e quem vencer desse confronto pega Internacional e Boca. Inter e Boca talvez aí o confronto mais esperado, né, mais equilibrado, digamos assim. E esse lado do Flamengo aí, essa parte de baixo da chave do lado do Flamengo, diria que seria a perna da morte, né? Porque das 4 pernas aí desse confronto, essa aí sem dúvida nenhuma são os times mais fortes entre os 16 que ainda estão na competição. Do outro lado, Del Valle enfrenta o Nacional do Uruguai. O Atlético Paranaense pega o River Plate, uma pedreira para o Atlético. E na parte de baixo, Jorge Wilstermann enfrenta o Libertad, do Paraguai. Jorge Wilstermann da Bolívia. E Palmeiras e Delfim. Palmeiras, mais uma vez, pegando um confronto tranquilo, né, digamos assim. Muita gente já até cravando o Palmeiras na semifinal. Se por um lado ali a perna do Flamengo é a mais complicada, do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, é a mais fácil. O Palmeiras já tinha pego um grupo bem tranquilo, né, tanto que apesar de toda turbulência que o Palmeiras vive esse ano, conseguiu ser o primeiro colocado, não só do grupo, mas como o primeiro colocado geral. Um grupo realmente bem fácil, bem tranquilo para o Palmeiras. E agora eles pegam o vencedor, quem passar de Palmeiras e Delfim, pega o vencedor de Libertad e Jorge Wilson, que também é um confronto, vai ser um confronto, digamos assim, pelo menos na teoria, né, sempre bom frisar, tranquilo para o Palmeiras. Passando um pouco sobre o cenário, né, dos clubes brasileiros, as oitavas é só no final de novembro, então até lá muita coisa pode acontecer. Futebol a gente sabe que é uma gangorra, né, uma hora você está por cima, uma hora você está por baixo. Hoje, digamos assim, o Flamengo vem numa crescente muito boa, o trabalho do Domi começando a surtir efeito, as críticas ficando um pouco de lado, o time está encorpando e acho que na hora certa dos campeonatos, digamos assim. O Flamengo não perde desde o confronto contra o Independiente Del Valle, aquele 5-0, lá se vão algumas semanas. Então o momento é bom, acho que tende a melhorar. O nosso treinador, o Domi, ainda não teve o elenco totalmente à disposição para jogar, os 100% dos jogadores aptos para jogar, tem sempre um desfalque. No momento, o Rodrigo Caio, o Gabigol e o Pedro Rocha são os caras, 2 deles titulares, um que pode agregar muito para o time, então são desfalque ainda por lesão. O Arrascaeta estava machucado, voltando agora. Então o time está ganhando forma, está ganhando corpo, acho que só tende a evoluir. E a perspectiva é que a gente chegue nesse confronto daqui a um mês a ponto de bala, digamos assim, voando mesmo. O Flamengo, apesar de tudo, briga em todas as frentes. Hoje só não é líder do campeonato por um detalhe, questão de critério de desempate. O nosso rival, o Palmeiras, digamos assim, é o que mais sofre um momento mais turbulento. O Atlético Paranaense vem num momento muito complicado também, mas o Palmeiras, pela sua expectativa, né, que gerava sobre ele no início da temporada, está devendo muito ainda, apesar da primeira colocação geral na fase de grupos. Sinto a diretoria do Palmeiras um pouco perdida depois dessa negativa do Miguel Ramírez para assumir o comando técnico da equipe, após a saída do Luxemburgo. A torcida está fazendo muita pressão para um técnico estrangeiro, a campanha agora é pelo Heinz, e eu acredito que a diretoria do Palmeiras esteja indo contra as suas próprias convicções, né?
e querendo agradar, digamos assim, o desejo da torcida, porque ultimamente a torcida do Palmeiras tem batido muito na diretoria, criticando jogadores, criticando contratações, enfim. Então eu sinto a diretoria do Palmeiras um pouco perdida. Acredito que eles prefeririam optar por um técnico brasileiro, porque a adaptação para pegar um campeonato no meio do caminho é mais fácil, digamos assim. Mas aí, ao mesmo tempo, olha para o topo da tabela do campeonato, vê os 3 primeiros colocados com técnicos estrangeiros, mas soma-se a isso a pressão do torcedor. Então eu sinto a diretoria um pouco perdida no que fazer, acredito que vá atrás do Rising mesmo. O Atlético Paranaense, né, que é outro grupo, outro time que está ali no lado do Palmeiras, também vive um momento muito complicado, briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Não é o mesmo time dos últimos anos, que estava brigando lá em cima, brigando por vaga na Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil no passado, campeão da Sul-Americana no retrasado. A força que o Atlético tinha dentro de casa já não existe mais. O Atlético só venceu 3 jogos dentro de casa até agora no Campeonato Brasileiro de 2020. Perdeu do Fluminense, empatou com o Botafogo, perdeu do Palmeiras, perdeu do Corinthians jogando com a mais. Então, um momento bem complicado. Acredito que o Atlético Paranaense não vai ser páreo por River Plate. E o Palmeiras, eu não dei minha sugestão aqui, né, meu pitaco, mas acredito que o Palmeiras passa sem dificuldade também do Delfim. Do outro lado da chave temos Grêmio e Inter. Não fizeram uma boa fase de grupo. O Grêmio se classificou em primeiro com 9 pontos, o Inter foi segundo com 8. O Grêmio vive aquele momento de um casamento desgastado com o Renato Gaúcho. No Campeonato Brasileiro também não faz uma boa campanha, está ali no meio para baixo da tabela. Então a sensação do Grêmio é que o Grêmio tem se segurado muito nos últimos resultados positivos contra o Internacional. Acho que são 10 ou 11 jogos sem perder Grenal. É o que vem mantendo lá as estruturas do Grêmio. Se reforçou de alguns jogadores, trouxe o Diogo Barbosa, trouxe o Robinho, que jogou no Cruzeiro, jogou no Coritiba. Está em busca de um atacante do Cerro Porteño. Enfim, o Grêmio não vive um bom momento, mas como falei, as oitavas é daqui a um mês, né? Então até lá tudo pode acontecer e o adversário é tranquilo. O Guarani do Paraguai acredito também que não vai impor muitas dificuldades para o Grêmio. O Internacional vem num bom momento, né, em uma crescente também, sofreu umas dificuldades no início do campeonato, perdeu o seu principal jogador, Paulo Guerreiro, lesão séria que vai afastar ele por um bom tempo dos gramados. Também é um dos times lá, como eu falei, com técnico estrangeiro, que vem ganhando corpo no campeonato. O Inter hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, no critério de desempate. Então vai ser um confronto bem difícil contra o Boca Juniors, bem equilibrado, mas eu acho que o Inter não vai passar, porque o elenco do Inter não é tão numeroso, tão forte assim, né? A diferença do time titular por reserva é grande. E apesar que o Inter vai dar um foco na Libertadores, ao mesmo tempo eu acho que o Inter não vai largar o brasileiro, não vai poupar no brasileiro. O Inter não é campeão brasileiro há muito tempo. E esse ano vê uma boa possibilidade de voltar a conquistar o título nacional. Então eu acho que o Inter vai acabar tendo que se dividir nessas competições. Lembrando que o Inter ainda joga a Copa do Brasil. Então não sei se o Inter vai chegar com tanto fôlego assim lá no final de novembro. Vamos ver. E por fim o Santos, né? O Santos também um outro elenco muito fraco. O Santos hoje depende muito de 2 jogadores, que é o Marinho e o Soteldo. Nem o Sanches está jogando a bola que jogou ano passado para poder contribuir. Depende muito dos garotos. O Cuca, desde que chegou, deu uma arrumada no time, mas vive reclamando que precisa de reforços, e de fato precisa. Mas como o Santos joga com a LDU, primeiro jogo é lá na altitude, complicado. A LDU é um timezinho chato de se jogar. Eu acredito que o Santos não vai passar. Não sei se vai ter força para reverter um placar adverso no primeiro jogo, que é o que eu acredito que vai acontecer jogando lá na altitude. E o Flamengo, como eu falei, vem numa crescente. Acho que daqui a um mês a perspectiva é de o time estar mais forte ainda, mais entrosado ainda, completo, né, se nada mais acontecer, e se Deus quiser não vai acontecer. Então o Flamengo tem um confronto complicado contra o Racing. Primeiro jogo é na Argentina, como não tem torcida, é um fator a mais positivo pro lado do Flamengo. Jogar contra o River lá, contra o Racing lá é sempre muito complicado. A torcida pressiona muito, é uma torcida muito fanática. O Racing perdeu recentemente um dos seus principais jogadores, né, a jovem promessa, Zaratio, né, o nome dele, que foi para o Atlético Mineiro.
Então é isso, o Flamengo tem um confronto complicado, mas acho que o Flamengo é favorito e vai acabar passando, talvez até sem tanta dificuldade assim. Domingo temos Flamengo Internacional pelo Campeonato Brasileiro, valendo a liderança. Jogo às 18h15, 6h15 da tarde. Também um jogo muito complicado, o Flamengo chega inteiro para esse jogo. Teve o seu elenco principal, né, seus jogadores titulares poupados na última quarta-feira. Então tem tudo para ser um grande jogo, um jogo aberto. E eu tenho certeza que o Flamengo vai fazer um bom jogo e, se Deus quiser, voltar lá com a liderança. Domingo, 8h30, pós-jogo, temos a nossa resenha aqui no Pilastra 48, resenha pós-jogo, se Deus quiser, comemorando essa liderança. E é isso, aguardo vocês lá. Quem gostou do vídeo, dá aquela curtida para dar uma moral. Saudações rubro-negras e até domingo.